Fala galera do primeiro colegial, professor Alf com vocês de filosofia. A aula passada a gente discutiu o capítulo 8, durante um bom tempo falamos de filosofia medieval, principalmente o campo da chamada patrística e escolástica. Consequentemente, a partir da continuidade da história da filosofia, a gente entra hoje na filosofia moderna. Em especial, a primeira fase da filosofia moderna, que é a chamada filosofia do Renascimento. O contexto do Renascimento tem uma série de elementos que são fundamentais para compreender o período que se inaugura, a chamada modernidade. O Renascimento ele teve uma série de transformações no campo da arte, no campo da literatura, da política, da filosofia, dos costumes, da cultura. Ele representa uma grande mudança de mentalidade também, de valores, de hábitos, que é a passagem do mundo feudal, marcado pelo controle da igreja, pela sociedade rural, pela sociedade também constituída pelo dogma, pelo conhecimento fundamentalista, fechado, para uma sociedade urbana, aberta, com novos valores, marcada pela influência do comércio, o surgimento do capitalismo, o surgimento dos estados nacionais, as transformações na crença por meio da reforma protestante, as grandes navegações que promoveram uma ampliação do nosso conhecimento geográfico, territorial, do próprio espaço do globo e das demais culturas terrestres. Todos esses eventos, surgimento do Estado moderno, do capitalismo, das grandes navegações, da reforma protestante, representam também uma grande mudança de mentalidade e a passagem para uma grande abertura do mundo. Muitos historiadores descreveram esse processo como a primeira etapa da globalização, da integração econômica, política e social dos povos. De certa forma, é uma passagem de um mundo mais fechado para um mundo mais aberto, para uma consciência mais crítica. O resgate dos valores humanistas, a valorização do homem, do antropocentrismo, o homem como centro das explicações do mundo, do racionalismo, a valorização da razão, ao mesmo tempo também da própria compreensão da ciência, o cientificismo, o empirismo, o criticismo, marcam essa nova mentalidade. E, num certo sentido, transformam também a filosofia. É aqui que a observação da realidade, o senso crítico, passam a ter maior valor. Embora não se rompa definitivamente com a igreja, pois o Renascimento também é influenciado pelo poder da igreja. A igreja financia as artes, a igreja ainda controla grande parte do poder político, e nós temos que entender esse momento como uma fusão de elementos, tanto religiosos como científicos. E ainda não uma ruptura, que só vai acontecer lá no iluminismo do século XVIII, ok? Bom, o Renascimento ele é um resgate da cultura clássica, por isso Renascimento, renascer os valores clássicos da Grécia, assim, e de Roma, trazer de novo, como eu disse, o pensamento racional acerca do homem. Veja, a filosofia tem grandes expoentes nesse momento, como Nicolau Maquiavel, Michel de Montaigne, Tomás Moros, são representantes desta época, Erasmo de Roterdã, e o capítulo 9 que nós entraremos hoje, que trata do humanismo e do renascimento, da filosofia renascentista, nós vamos falar especificamente de Tomás Moros e Erasmo de Roterdã. O próximo capítulo entramos em Maquiavel, então Maquiavel fica aí à parte para estudarmos. Eu vou aproveitar e falar um pouco do Michel de Montaigne também. Tá? Engraçado que Moros e Roterdã foram amigos. O próprio Erasmo de Roterdã escreveu a obra Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura é uma grande sátira e uma ironia ao seu tempo, principalmente a três grandes figuras, que seriam os homens poderosos da política, os clérigos e sua falsa fé, e também, de certa forma, os intelectuais e seu falso saber. O Elogio da Loucura é uma ironia ao poder hegemônico de alguns grupos, e é uma sátira do próprio homem, como um ser arrogante, como um ser prepotente, mas como um ser também, de certa forma, limitado, que é a grande ideia que o Erasmo de Roterdã quer demonstrar.
embora haja uma valorização do ser humano, do seu poder racional, existe também uma compreensão dos limites do homem nessa obra. Na obra, como eu disse, Erasmo de Roterdã, que loucura, o elogio da loucura em latim significa moria, e é uma certa forma também dele saudar o seu amigo Moros, que ele chamava de louco, porque Moros e moria tem uma espécie de parentesco da palavra latina, né, que significa loucura. Ele busca então, Erasmo de Roterdã, no elogio da loucura, satirizar os religiosos, mostrando que a hipocrisia do clero, sobretudo a ganância, a vaidade, a pompa, né, dos homens de fé, contrasta com a verdadeira religião. Erasmo de Roterdã, que era judeu, holandês, ele também não foi muito compreendido pelos próprios judeus da Holanda, uma vez que ele apresentava uma visão muito crítica da religião, mas tentando satirizar a hipocrisia e a vaidade do clero, ele cita exemplos maravilhosos e muito engraçados em sua obra. Da classe política, ele zomba, sobretudo, do poder, da ganância, da corrupção que marcam os reis e que marcavam os príncipes, característica da política em todas as épocas, mas que fica evidente, né, no seu tempo, em função do surgimento dos estados nacionais, onde cresce ali todo o poder daquelas monarquias. Quanto aos intelectuais, ele também zomba da vaidade, dá uma certa pretensão de poder e de conhecimento, quando no fundo o que os homens conhecem é muito pouco e muito insuficiente diante da sua insignificância. Vale a pena a leitura dessa obra, o Elogio da Loucura. Ela não é difícil, tem momentos de extremo humor, né, e grande criticidade do autor. A obra do Thomas Moros trata da chamada utopia. Moros viveu na Inglaterra, foi um grande crítico da Inglaterra do seu tempo, da política dos cercamentos, que havia expropriado as propriedades públicas e que havia cercado lá as propriedades para a criação de ovelhas, entregue aos nobres. De certa forma, os cercamentos geraram grande pobreza, desigualdade, exclusão social e o monopólio da terra pela classe da nobreza produtiva, que era chamada de gentry. A obra é uma utopia, é um idealismo político de uma sociedade marcada pela verdadeira fé. O próprio Moros, que era um homem religioso, entendia que a religião cristã não estava ligada à vaidade dos papas, nem à ganância dos reis, mas sim ao amor, ao perdão, à simplicidade, à caridade, sobretudo a capacidade de tolerância, que marca os principais valores da religião cristã. Moros imagina uma sociedade onde o homem, a utopia de Moros, né? Utopia significa um lugar imaginário, uma espécie de lugar inexistente na vida real, ela pressupõe uma sociedade em que os valores cristãos regeriam. Uma sociedade igualitária, marcada pela igualdade social, marcada pela bondade, pela justiça, pela paz, pela tolerância, pelo perdão, como eu disse, pela solidariedade e caridade entre os povos. Na ilha de Thomas Moros, reinava então uma sociedade em que os homens poderiam viver de maneira livre, sem ganância, sem poder, sem vaidade, sem egoísmo, sem violência. É evidente que essa obra vai depois, né, ter uma crítica de outros autores que entendem que essa realidade não existe na política, mas ela não deixa de ser belíssima pela imaginação que o autor traz da sua grande utopia. Valeu, meninos! Próxima aula eu vou falar ainda do Renascimento, pretendo falar do Michel de Montaigne. Valeu, beijo do Alf, até a próxima. Valeu!